O circo tá montado. O grande problema é que o palhaço somos nós, torcedores vascaínos. Hoje houve um encontro na CBF, um encontro entre dirigente do Santos e a comissão de arbitragem do futebol brasileiro. Um encontro dias antes da decisão que estará acontecendo na Vila Belmiro. Um jogo que pode colocar o Vasco de volta à zona do rebaixamento e tirar o Santos do Z4. Um encontro que preocupa, um encontro que coloca, sim, em dúvida essa partida do próximo domingo. E para melhorar com tudo, teremos na arbitragem Anderson Daronco nesta decisão. E para melhorar com tudo, aí sim, para até mesmo soltar fogos nessa noite de quinta-feira, nesse encontro esteve presente Ricardo Marques Ribeiro. Vocês lembram dele, torcedor? Aquele árbitro responsável por vários problemas em jogos do Vasco, um mais marcante que o outro. E quando se fala dele, eu me lembro daquele fatídico jogo contra a Chapecoense no Maracanã, em 2015, no ano do rebaixamento do Vasco da Gama, em que o jogador da Chapecoense coloca o braço lá em cima, a bola bate na cara do senhor Ricardo Marques Ribeiro e nada é marcado. Ele esteve presente nessa reunião. A pergunta que eu faço é: o que justifica? O que motiva? O que faz com que hoje os dirigentes do Santos queiram conversar com a comissão de arbitragem da CBF? O circo está montado, torcedor. E o palhaço, novamente, é o vascaíno. A gente espera que nada aconteça nesse domingo e exatamente por esse motivo a gente diariamente vai falar sobre esse absurdo que está acontecendo se tratando de Santos e CBF no Brasileirão Rei. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de falarmos sobre isso, essa situação envolvendo o CBF Santos, falar também, é claro, né, sobre 777 Partners e o atraso no pagamento do aporte dos 120 milhões de reais, falar também sobre a entrevista coletiva do goleiro Léo Jardim, um dos grandes destaques atuais desse elenco do Vasco da Gama. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. A gente está na meta, no objetivo de chegar à marca dos 111 mil inscritos no nosso canal e faltam menos de 100 pessoas. Então você que está aí do outro lado, gosta do nosso conteúdo, curte o nosso canal e quer ajudar o canal do Gigante Vasco agora, para a gente fechar essa quinta-feira com 111 mil inscritos. Você que já está aqui diariamente e ainda não se inscreveu no nosso canal, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Eu conto muito com a sua ajuda neste Boa Noite Gigante. Então se inscreva, ative também o seu sininho de notificação, que é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. E é claro, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois são informações que de fato tiraram, sim, a tarde do torcedor vascaíno da paz. Tiraram a paz do torcedor vascaíno nessa quinta-feira. A primeira informação sobre a questão do aporte, né? O que acontece, torcedor? Lá no contrato assinado entre Vasco da Gama, Associação, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a empresa norte-americana 777 Partners, no momento da venda, 70% da SAF do Vasco aos norte-americanos, na assinatura está lá, em contrato, todo dia 23 de setembro dos próximos 5 anos, a empresa norte-americana terá que pagar um aporte ao Vasco da Gama. Cada ano terá um aporte específico. No ano passado, o aporte seria no valor de 190 milhões. Como houve um empréstimo ponte no início do ano, o aporte foi só no valor de 120. Esse ano o aporte também será no mesmo valor, 120 milhões de reais. No ano que vem, o aporte já subirá, será na casa dos 120 milhões de reais também, perdão, e no ano de 2025 será o maior aporte na casa dos 270 milhões de reais. Ou seja, vai subindo esse valor anualmente. Porém, meus amigos, chegou o dia 23 de setembro e o Vasco não recebeu esse valor. Hoje já estamos no dia 28 de setembro. As dívidas, os débitos, começam a bater a porta do Vasco da Gama. Até porque, torcedor vascaíno, qual é a grande situação? O Vasco fez todo o seu ano de 2023 esperando esse aporte cair dentro dos cofres e pagar as dívidas. Hoje o Vasco tem dívidas com alguns clubes, principalmente 3. No caso, o Atlético Mineiro, pela compra do Jair, o Nacional do Uruguai pela compra do Pumita e o Manuel Capasso pela compra, aliás, o Atlético Tucumã pela compra do Manuel
capaço. O Vasco tem essas 3 dívidas. Das 3, 2 estão na FIFA. E exatamente por esse motivo, o Vasco sofreu o transfer ban. O que é o transfer ban? O Vasco nesse momento está impedido de regularizar atletas. Ou seja, o Vasco está impedido praticamente de ter reforços dentro do seu elenco. Isso no dia 28 de setembro não preocupa, porque o Vasco não irá contratar absolutamente ninguém para esta temporada, porque não temos mais janela aberta. Mas isso para o ano que vem preocupa muito, porque, meus amigos, se o Vasco tiver com o transfer ban em vigor ainda pela FIFA, o que hoje está acontecendo, o Vasco da Gama não poderá comprar, contratar e regularizar ninguém no ano que vem. Então isso é algo que deixa o torcedor vascaíno preocupado. Porém, torcedor, eu te trago aqui uma informação que pode te trazer um pouquinho mais de calma nessa noite de quinta-feira. A informação é que a empresa norte-americana já fez uma nova promessa ao Vasco: pagar o aporte até o dia 5 de outubro, ou seja, nos próximos 7 dias, até a quinta-feira que vem. A promessa da empresa norte-americana é que esse aporte cairá, os 120 milhões de reais, com juros e correção, cairá nos cofres do Vasco da Gama. O Vasco também, segundo informações exatamente sobre esse transfer ban para o ano que vem, já deixou muito bem claro, evidenciou que não se preocupa com isso. A diretoria do Vasco, os gestores do Cruz Maltino não estão preocupados quanto a isso. Sabem que tudo será pago na hora correta. Informação que nós temos aqui a trazer a vocês, aqui mesmo diante dessa preocupação que nós, torcedores vascaínos, temos quanto a isso. O Vasco está super tranquilo. Inclusive, né, há algumas informações que confirmam que o Vasco teria recebido um adiantamento desse aporte no meio do ano, o que não é verdade. O Vasco receberá os 120 milhões de reais cheios com essa correção, e realmente o Vasco está ciente dos débitos, e assim que até o dia 5 a empresa norte-americana colocar os 120 milhões nos cofres do Vasco da Gama, o Vasco pegará esse dinheiro, como tudo já está programado internamente, e pagará Atlético Mineiro, Atlético Tucumã e Nacional do Uruguai. Esses 3 pagamentos nesse momento são as grandes prioridades do Vasco da Gama para exatamente sair desse transfer ban, que nesse momento está exatamente devido a essas dívidas, e para que esse grande problema que hoje acontece dentro do Vasco não possa impactar na próxima janela de transferências. Mas trago aqui a vocês, realmente a empresa norte-americana não pagou o aporte, mas a promessa é que até o próximo dia 5 de outubro esse aporte venha a ser pago, e com a grana do aporte o Vasco já pague Atlético Tucumã, Nacional, Atlético Mineiro e se livre desses débitos. Essas 3 compras juntas dão aí um valor na casa dos 30 milhões de reais, ou seja, de 120 já sairá 30 para o pagamento desses débitos, e aí o restante o Vasco fará como fluxo de caixa, pagará outras dívidas e deixará também o valor visando a janela de 2024. Tranquilo, torcedor? Então, uma informação importante para você que ficou meio preocupado quanto a isso. O grande erro é da empresa norte-americana, não é um erro do Vasco, é um erro da empresa norte-americana, da 777, que não pagou o aporte no tempo colocado em contrato. O Vasco programou todo o seu ano quanto a isso, e os norte-americanos falharam novamente na data correta do pagamento. E isso é importante também para você que acha que, Lucas, os norte-americanos não fazem aporte nenhum, o Vasco se sustenta com o seu próprio dinheiro. E aí a gente começa a observar que não é uma verdade. Até porque, né, vai cair 120 milhões nas contas do Vasco. O Vasco recebeu o dinheiro do Andrei, o Vasco recebeu o dinheiro da venda também de outros atletas e vai continuar recebendo, meus amigos. O dinheiro que vem de vendas de ativos do Vasco vai para o Vasco. O dinheiro da empresa norte-americana é outro de fora. Não tem nada a ver esse papo de que o Vasco se autossustenta e os aportes do Vasco da Gama, os aportes da 777 vêm do próprio Vasco. Isso é falácia. O aporte da 777 vem da 777. O dinheiro que o Vasco gera fica dentro do próprio Vasco da Gama. Então agora é esperar para que essa grana caia, nos cofres do nosso gigante da colina. Outra informação importante, e a mais importante na minha opinião deste Boa Noite Ganja, sobre esse circo, né, que está acontecendo dentro da Confederação Brasileira do Futebol, e aconteceu principalmente nesta tarde de quinta-feira. Nessa tarde de quinta-feira, dirigentes do Santos visitaram a CBF, 3 no caso. No caso, o coordenador Alexandre Galo, além dele também o assessor especial da presidência do Santos, Clodoaldo Tavares Santana, que é um ídolo também da história do clube paulista, e o advogado Felipe Rosseto. Esses 3 tiveram como objetivo, segundo o próprio Santos esclareceu em nota, estreitar ainda mais a relação com a CBF e discutir assuntos pertinentes ao clube nessa sequência do Campeonato Brasileiro. O que deixa o torcedor vascaíno ressabiado, quanto a esse encontro.
pois não é um encontro com o Clodoaldo não, o Edinaldo, né, que é o presidente da CBF. Se fosse um encontro com o presidente da CBF, entre dirigentes do Santos e presidente da CBF, aí, meu amigo, é estranho, mas a gente ia compreender. O Vasco já se encontrou com o presidente da CBF também em outros tempos. Houve um encontro do Luiz Melo na época e do Paulo Brax com o presidente. Houve também um presente com relação a camisas do Vasco ao próprio presidente da CBF. É compreensível. Agora, o que eu, Lucas, não consigo compreender é como o dirigente do Santos, um assessor da presidência, um dirigente do clube que é o coordenador técnico do futebol do Santos, como se fosse a figura do Abel Braga, um grande ídolo também do Santos, que hoje, né, é o assessor do presidente, advogado, para se encontrar com a comissão de arbitragem da CBF. Isso eu não consigo entender. É o Santos conversando com a comissão de arbitragem da CBF diante de um jogo importante que estará acontecendo no próximo domingo. Para um time que não foi prejudicado em nenhum momento nesse Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, beneficiado. O Santos foi beneficiado contra o Goiás. O Santos foi beneficiado contra o Vasco da Gama. E aí, nesse próximo domingo, numa partida decisiva, dentro de São Januário, no jogo que pode tirar o Santos do Z4 e colocar o Vasco de novo na zona do rebaixamento, há um encontro entre dirigentes do Santos e a comissão de arbitragem. Eu, Lucas, sinceramente, não consigo entender e compreender o motivo desse encontro. Mas houve um encontro. Houve um encontro. E para piorar com tudo, além de termos, né, nesse próximo domingo, Anderson Daronco sendo responsável pela arbitragem, responsável pelo apito em Vasco da Gama e Santos. Hoje, nesse encontro, quem esteve presente foi o Ricardo Marques Ribeiro. Vocês lembram do Ricardo Marques Ribeiro, torcedor? O mesmo árbitro que em 2015 foi responsável por tirar uma vitória do Vasco dentro do Maracanã contra a Chapecoense, uma penalidade máxima que qualquer torcedor, qualquer vascaíno ou qualquer brasileiro veria. Qualquer um. E além disso também, é claro, né? Um árbitro que sempre prejudicou o Vasco. Se você lembra de outro fatídico erro de Ricardo Marques Ribeiro, coloca aí nos comentários que eu tenho certeza que você vai lembrar de uma história envolvendo ele, arbitragem e Vasco da Gama. E ele esteve presente nesse encontro. Pra quê? Não sei. Mas é algo que preocupa. É um circo. Isso daí, hoje, pra mim, foi um circo. O grande problema é como exatamente eu coloquei no título do vídeo. É um circo em que os palhaços, pelo que dá a entender, somos exatamente nós, torcedores cruzmaltinos. Meus parabéns à CBF, meus parabéns ao Santos, que com atitudes como essa tiram sim a lisura do campeonato. É incompreensível dirigentes do Santos se encontrarem com a comissão de arbitragem da CBF. Volto a repetir, se fosse o presidente Edinaldo, ok, até tudo bem. Dá pra entender porque o Vasco também já teve esse encontro no ano. Agora, dirigente do Santos com responsáveis pela arbitragem do futebol brasileiro, às vésperas de uma decisão na Vila, pô, calma aí, né? É pintar o torcedor vascaíno de bobo, de palhaço, ou de qualquer outra coisa. E, inclusive, hoje, pela parte da tarde, teve entrevista coletiva. Entrevista coletiva do goleiro Léo Jardim, que falou exatamente sobre essa partida contra a equipe do Santos, e principalmente sobre a arbitragem. Houve uma pergunta, se a arbitragem preocupa a Léo Jardim. E ele fez questão de responder. Eu acho que não, com relação a isso, não cabe muito a mim dizer. A gente sabe que isso faz parte do futebol. Eu acho que o pessoal do América eles estão tentando defender o lado deles. Não acho que seja uma crítica justa, porque pelo lance é muito visível que foi uma agressão. Claro que no momento do jogo o árbitro pode não ter visto, mas essa é a função do VAR. Se o árbitro não vê alguma situação flagrante, tem que ser chamado e foi o que foi feito. Eu acho que sim, o América está no direito dele de reclamar, de falar o que eles têm que falar, mas não cabe a mim julgar a decisão deles. Eu só acho que não foi bem injusto o que aconteceu no jogo, independente se nos favoreceu ou não. Eu acho que foi justo. Foi justo. Então, como vocês viram aí, torcedor vascaíno, Léo Jardim respondeu sobre a questão da arbitragem nesse jogo, disse que realmente vai encarar a partida como uma final e é mais importante focar jogo a jogo do que apenas na questão da arbitragem. Tentou passar um pano, né? Não quis se comprometer, não passar pano, mas não quis se comprometer quanto a isso. O que o Léo Jardim falou, de fato, foi sobre a Operação Salva Vasco, porque é isso, né? A gente tem um problema escancarado hoje, que é essa questão do Santos, nesse encontro com a comissão de arbitragem da CBF, mas na última segunda-feira houve aí todo um circo também montado
pelos dirigentes do América Mineiro com relação à Operação Salva Vasco. E o Léo Jardim também, nessa tarde de hoje, no CT Moacir Barbosa, fez questão de falar sobre essa palhaçada que aconteceu em Minas Gerais nessa última segunda-feira, sobre essa Operação Salva Vasco, essa reclamação por parte do América Mineiro. Fala daí, Léo Jardim. Não, na verdade, não tenho muito que falar com relação à arbitragem. Eu acho que eles sempre tentam fazer o trabalho deles da melhor maneira. Aí a interpretação de cada um, se é certo, se é errado, mas é um assunto que eu prefiro não me envolver. Cara, como eu falei, acho que a gente tem encarado os jogos até aqui, cada jogo, um jogo por vez. E eu acho que a maneira correta de continuar o campeonato é assim, é encarar cada jogo como se fosse uma final, sem pensar em objetivos a tão longo prazo. Eu acho que nesse momento é importante a gente continuar focando jogo a jogo e encarar cada jogo como se fosse uma decisão. Então, como vocês viram, né, torcedor vascaíno, Léo Jardim desceu o cajado com relação a essa palhaçada, esse circo também montado em Minas Gerais nessa última segunda-feira. Além disso, ele também falou sobre outras coisas, mas tudo isso a gente vai deixar para trazer a vocês no Acorda Vascão de amanhã, que vem pesado, vem cheio, vem com muitas novidades e contando, é claro, com a sua presença. 7 horas, deixa aí o seu despertador marcado e vem aqui ao canal do Gigante para acordar a sua sexta-feira já muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, como sempre falamos aqui no canal. Saudações vascaínas!